Boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos que estão nos assistindo ao vivo e todos que vão nos assistir posteriormente também. É um prazer ter todos vocês aqui com a gente nessa tarde. Quero agradecer a presença da Júlia Fortini por ter aceitado o convite, né? Dividir um pouco do seu conhecimento e experiência com a gente hoje. Meu nome é Olavo, eu sou engenheiro agrônomo, sou consultor comercial aqui na Verde Agritech e hoje a gente vai falar sobre a busca do café perfeito, como obter e consumir um café de qualidade. Como eu disse, a nossa convidada é a Júlia Fortini, uma das 10 melhores baristas do mundo. Ela que é key grader, atual campeã brasileira da Brewers Cup, concurso de preparadores de café especializados e também a diretora comercial da Academia do Café. Para quem não sabe, os key graders são profissionais especializados na qualidade de cafés especiais. E a Júlia, ela seguiu os passos do pai, que foi o primeiro key grader do Brasil, Bruno Souza. À frente da Academia do Café, ela ainda é diretora de marketing e coordena os cursos e palestras da instituição. Além disso, Júlia é barista, instrutora e está entre os 10 melhores baristas do mundo. A Júlia Fortini é graduada em Relações Internacionais com enfoque em marketing. Então, para a gente iniciar, Júlia, eu queria assim que você explicasse para quem está nos assistindo, né, primeiro se apresentasse e falasse para nós como que é o trabalho, o que que faz um barista. Claro. Boa tarde a todos. Obrigada, Olavo, pelo convite. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. E o barista, ele é o responsável por fazer a conexão do produtor com o consumidor final, né? Então, ele é uma peça extremamente importante aí para o café especial, porque ele tendo esse conhecimento sobre produção, sobre variedade, ele vai conseguir chamar o consumidor final para o mundo dos cafés especiais. Então, é extremamente importante o barista ter conhecimento não só sobre a bebida, mas sobre rastreabilidade, sobre como foi produzido, sobre o produtor, porque hoje em dia as pessoas estão cada vez mais curiosas e querendo saber mais sobre a origem, né? Não só de café, mas eu acho que qualquer outro produto, como que ele foi produzido, por quem que ele foi produzido. Então, o barista tem que buscar cada vez mais conhecimento nessa área. Certo. E aí, Júlia, eu queria que você compartilhasse com a gente como que foi a sua trajetória, o que que fez você tornar barista, e de onde que vem essa paixão por café? Bom, a paixão por café veio da família, né? Eu brinco que eu nasci debaixo de um pé de café. Eu tomava café na mamadeira quando eu era criança. Então, cresci vendo meus pais, vendo meu avô falando sobre café de qualidade. Tiveram muito à frente da geração dele, né? Meu avô principalmente. E eu cresci na Fazenda Esperança. Então, cresci brincando no meio da lavoura, no terreiro. E tive meu primeiro curso de barista com 12 anos, quando a gente mudou para os Estados Unidos, né? E a partir daí eu já fui introduzida nesse meio. Quando abriu a Academia do Café em 2011, meus pais abriram a Academia do Café aqui em Belo Horizonte, eu decidi começar a trabalhar nessa área, e aí foi aí que eu me apaixonei, assim, eu vi que eu tinha tudo a ver com relações internacionais, que foi onde eu me formei, e comecei a me especializar, comecei a procurar mais informação, fui para a Europa, me formar como instrutora, me tornei Q-Grader e fui estudando mesmo cada vez mais para conseguir repassar esse conhecimento para os alunos, para os nossos consumidores. E é isso. É assim, o caminho para se tornar um key grader é ainda mais complicado, é ainda mais é um processo mais longo, né, Júlia? Então, assim, até para quem quer começar com barista, esse é um bom caminho. Para quem quer se tornar um barista e posteriormente um key grader, qual que é o caminho realmente, né? O que que a pessoa deve seguir, se tem cursos, onde tem cursos, onde encontra essas informações. E assim, só para ter um guia mesmo, né, para quem tem esse interesse em se tornar esse profissional especialista. Então, a certificação Q-Grader, ela é uma certificação, né? Eu acho que o conhecimento que você adquire na certificação é muito importante. E qualquer profissional da área de cafés, eu acho que tem que começar por um curso de degustação, aprendendo a degustar mesmo, porque você vai usar isso em qualquer área que seja. Então, para começar, para se tornar um bom barista, além de fazer curso de barista, estudar, ou aprender na prática mesmo,
eu acredito que o curso de degustação é imprescindível para qualquer profissional do café, porque você vai usar isso todo dia para provar um novo café que chegou, para ver se está bom, se não está, se você precisa mudar alguma coisa. E isso você aprende em degustação e, claro, sendo barista, né? Mexer nas variáveis de estação. Então, os cursos que eu indico são daqui da Academia do Café. A gente está no mercado desde 2011. Meu pai abriu a Academia do Café com o intuito de trazer esse conhecimento, principalmente no início era focado nos produtores, né? Para o produtor aprender sobre a qualidade que ele tinha e assim valorizar mais o seu café. Então, o nosso primeiro curso foi o curso de degustação de cafés especiais. E depois a gente foi especializando nessa área de barista também. Eu e o Ivan, a gente foi para a Europa para fazer curso da SCA e fomos aprofundando nessa área. Então, hoje a gente ministra cursos de degustação de cafés especiais, de barista, e o Q-Grader também. A gente tem aqui 1 ou 2 vezes por ano. A gente está tentando ter uma turma ainda esse ano. Mas o Q-Grader, ele é mais para quem... eu acho que o conhecimento que você adquire durante essa semana vale muito mais que qualquer outro certificado, eu sempre falo isso, porque são 6 dias de muito conhecimento, e seu conhecimento é colocado à prova, e eu acho que quando você tem uma pressão ali, você leva mais a sério ainda, né? Então, eu acredito que o Q-Grader é para quem quer adquirir esse conhecimento, quem precisa ser inserido nesse mercado de provas, né? Mas o curso de degustação, para quem quer se tornar barista, já é excelente para começar. Eu como engenheiro agrônomo, eu tive a oportunidade de fazer esse curso aí com vocês, realmente abriu minha cabeça, eu comecei a ver um outro mundo do café. E assim, eu não tinha noção realmente do que era o mundo do café e foi um pontapé bem interessante para mim e que me ajudou bastante e me ajuda bastante na minha carreira como agrônomo. E aí, Júlia, já aproveitando assim que você disse dos cafés e que hoje está tendo toda essa procura e que o barista é a ponte de fazer chegar o café, o bom café para o consumidor, né? Eu Uhum. queria só que você resumisse, explicasse para a gente, na verdade, quais são os tipos de café que a gente encontra hoje no mercado, né? A gente sabe que tem vários tipos de café e não são todos os cafés que são especiais, não são todos os cafés que são convencionais. Então, eu queria que você explicasse para nós realmente onde que está a diferença desses cafés, né? E o que torna o café especial. Uhum. Então, hoje no mercado a gente encontra tanto café tradicional quanto especial. O café especial ele é uma classificação, né? Além de ter todo um cuidado especial desde o plantio até a torra, extração final. Ele é um café que foi classificado especial. E o que é essa classificação? A gente avalia 10 quesitos, desde o aroma, sabor, retrogosto, assim, são 10 quesitos no total, tecnicamente falando. E para ele ser considerado especial, ele tem que atingir 80 pontos. Então, os especialistas que são capacitados para fazer isso são os Q-Graders, que podem assinar essa pontuação, e a gente pontua esses 10 quesitos e 80 pontos é considerado especial. Isso eu estou falando do café, que eu sou Q-Grader de café arábica, né? Então 100% arábica. E 100% arábica, o que muita gente, diferente do que muita gente acha, não significa muita coisa. A gente encontra 100% arábica comercial no mercado, quanto 100% arábica especial. Então, quando você vai procurar um café especial, quer comprar um café com uma maior qualidade, eu sempre falo que quanto mais informação na embalagem, melhor. Então, 100% arábica não significa absolutamente nada. A gente tem 100% arábica comercial e 100% arábica especial. Agora, quanto mais informação na embalagem, melhor. Então, por exemplo, 100% arábica de Campos Altos, do produtor Bruno Souza, variedade, catuai amarelo, processo e tal. Quanto mais informação, melhor, porque essa torrefação quer que você saiba de onde vem esse café e como ele foi produzido. Então, aí a gente tem as variedades, né? São diversas variedades, mas isso vai influenciar diretamente no sabor junto com o processo, e a gente tem diferentes processos. A gente tem processo natural, lavado, o cereja descascado, tem fermentações que são mais complexas e alteram um pouquinho aí o sabor do terroir. Então, a gente encontra diversas formas de fazer o café no mercado.
o que eu indico para quem está começando? Não focar muito nessas variedades, nos processos, porque isso a gente vai aprendendo com o tempo, na medida que a gente for degustando. E também não focar muito na pontuação, porque a pontuação é extremamente técnica. Eu acredito que na embalagem do café, o que a gente deve levar em consideração são as notas sensoriais, porque isso é de acordo com o gosto de cada um. Eu, por exemplo, eu não gosto de café, isso é meu gosto pessoal e não profissional. Mas o meu gosto pessoal, eu não gosto de cafés extremamente frutados. Então, se eu fosse apenas uma consumidora que não tem o entendimento técnico sobre a pontuação, se eu pegasse um café de 92 pontos, extremamente frutado, isso não iria me agradar, certo? Então, sempre olhar, começar aí pelas notas sensoriais e, na medida que você for aprendendo, entendendo o seu paladar, claro, buscar mais informação técnica, se esse for o desejo, o seu desejo. Entendi, Júlia. Então, assim, deu para perceber que tem esses processos, mas também tem essa questão da pontuação. Agora, o que que o produtor, já que você é filha de produtor e também tem essa experiência, como ele deve conduzir o seu cafezal, né, para obter um café de qualidade e realmente obter um café especial? Então, todo cuidado na lavoura é importantíssimo. Eu estava até conversando com meu pai aqui sobre a Caforte, e desde que a gente começou a utilizar, a peneira dos nossos grãos aumentaram, aumentou a doçura. Então, ter esse cuidado, eu acho que não só com a lavoura, né, com a maior produtividade, mas sustentabilidade também. Buscar ser cada vez mais sustentável, respeitar o meio ambiente. E eu acho que com vocês essa parceria tem se tornado cada vez melhor, né? Tanto para os dois lados, assim. Então, esse cuidado na lavoura, o cuidado no processo de secagem, né? Que conta muito. A gente brinca aqui na Academia do Café que o café tem 3 mortes, né? A gente pode matar o café lá na lavoura ou no pós-colheita. A gente pode matar ele na torrefação, então a gente pode pegar o melhor café do mundo, chegar para uma pessoa que não sabe aproveitar ele da melhor forma possível, você consegue estragar ele ali. E a terceira é o barista. Se ele não souber pegar esse café e fazer ele da melhor forma ou apresentar de uma forma correta para o cliente que está pedindo, você também já estragou ele ali. Então, esses 3 pilares são extremamente importantes para o melhor do café mesmo. Entendi. E assim, o produtor acaba que ele ganha mais com isso também, né, Júlia? Ele produzindo um café de qualidade e direcionando a lavoura dele para esse lado, ele vai ter remuneração melhor. Como é que é isso? Vocês percebem realmente que tem essa diferenciação no mercado? O café de vocês é um café que ele tem uma procura maior, por um café que antes não era produzido assim? Como é que é Uhum. essa experiência? Com certeza. Eu acho que é um ganho não só financeiro, mas também é uma questão de respeito desde o início, né? Você está respeitando a terra, você está respeitando o meio ambiente e o consumidor final. Então, e questão de financeiro, com certeza, porque você vai investir em tecnologia, mas isso vai te trazer um retorno muito maior no futuro, porque você vai poder oferecer uma qualidade melhor para os seus clientes e, com isso, ter um preço muito melhor também na saca de café, né? E não, você vai colocar o preço no seu café e não o mercado, por exemplo. Entendi. E assim, você falou um pouquinho daqueles processos, né, que o café passa. É, qual que é a diferença desses processos, né? Quais são esses processos e o que que ele traz na hora do paladar? Você sente isso, assim, você consegue ter essa percepção sensorial e consegue identificar na percepção sensorial se esse café é um café natural, se é um cereja descascado, como é que é isso aí? Então, normalmente sim, não sempre, porque vai depender muito da região, mas o café é muito complexo, né? Então não dá para a gente não tem receita de bolo, digamos assim, mas tem o que a gente pode esperar, por exemplo, de diferentes processos. Mas isso depende muito. Eu sempre falo que não, que no café tudo depende. A gente não pode falar que é só uma receita. Mas o natural, por exemplo, ele foi seco naturalmente. Então a gente colheu ele, a fruta, ele foi para o terreiro para secar natural, sem descascar, sem nenhum outro processo. Esse café, ele tem ele tem mais películas, né? Ele tem mais doçura. A fruta inteira foi secar no terreiro.
Então, normalmente, ele tem mais corpo e ele tem uma maior doçura com uma acidez mais baixa. Aí a gente tem o cereja descascado, por exemplo. A gente vai pegar a fruta e vai descascar ele e mandar ele para o terreiro para secar sem a casca. Esse café, normalmente, ele tem uma acidez um pouquinho mais acentuada e tem menos corpo. Agora, os cafés lavados, por exemplo, que é quando a gente lava ele, né, para tirar toda a mucilagem, tirar ele para ele secar no terreiro sem nada. Esse café, normalmente, ele vai ter muito menos corpo e uma acidez muito mais alta. Então, são esses 3 processos principais, e claro que hoje em dia a gente tem vários outros processos de fermentação, e essas fermentações podem alterar completamente o que a gente espera daquela variedade e daquela região, por exemplo. Então, hoje a gente encontra diversos processos diferentes mesmo de fermentações que vão trazer um resultado diferente na xícara. Entendi. Eu já li um pouco assim que tem até a utilização, né, de alguns micro-organismos para esse processo de fermentação, e que isso acho que leva para um sabor e uma característica específica. E Sim, realmente tem esse processo? sim, tem vários. Hoje em dia a gente encontra diversos processos diferentes que vão trazer, por exemplo, notas mais frutadas. Vai mudar mesmo, alterar mesmo o sabor daquele café. Entendi. E aí, assim, é muito importante, como você falou, a questão da torra, né? Porque a torra é algo que ela é bem peculiar, então ela não pode ser feita de maneira generalista, né? E aí eu queria que você falasse para a gente realmente como que funciona esse processo de torra, que não é só, né, o que a gente acha que é mau café, né? Então, Não. qual que é a importância da torra para um café especial e para um café de maneira geral? Uhum. Então, a torra é extremamente importante. Cada torrefação tem uma cultura de torra, né? Aqui na Academia do Café a gente já acredita na torra por perfil. Então, cada café ele tem o seu próprio perfil de torra para melhor acentuar todas as características daquele café. Aí é levado em consideração a umidade, a densidade, tudo isso. O Ivan, que é quem torra aqui, quem que é o nosso especialista de torra, ele estuda tudo isso, faz alguns perfis diferentes e escolhe um perfil para aquele grão. E isso pode mudar ao longo do ano, porque o café está em constante mudança, né? À medida que ele foi colhido, aí daqui a um mês ele já vai estar diferente, então a gente vai fazer uma nova, torrar diferentes amostras para ver se mudou alguma coisa, se a gente precisa mudar aquela torra. Então a torra aqui normalmente ela é média clara, para acentuar mesmo acidez, doçura, retrogosto e ficar um café extremamente balanceado. E essa torra ela é usada em todos os métodos. Tem algumas torrefações que acreditam na torra por método, né? Então tem uma torra para expresso, por exemplo, tem uma torra para os filtrados, mas aqui a gente usa uma única torra porque a gente acredita que a gente precisa acentuar as melhores características do grão na torra. E assim a gente adapta aqui nos nossos métodos. Entendi. E aí, com relação ao tempo de prateleira, por exemplo, do café, a torra, ela vai proporcionar um aumento do tempo de prateleira, ou o café precisa ser consumido mais fresco, realmente, logo após a torra? Como que é isso? Até a armazenagem antes de chegar na torra, né? Que tempo que o café Uhum. pode ficar armazenado antes de ser torrado, e depois que torra, até qual data ele precisa ser consumido? Como que isso funciona assim? Então, o café, quando a gente colhe ele e beneficia, né? Ele tem uma duração assim, o café não vai vencer, não vai estragar, né? Mas ele vai perdendo as características sensoriais. Então, ele verde, ele tem uma duração aí mais ou menos de um ano, né? A partir de um ano, que é a duração da safra. Então, a gente tem alguns cafés aqui que estão acabando da safra do ano passado, que estão começando a ficar com aquele gosto de velho, que é um gosto que é mais. Nós especialistas percebemos muito isso, porque a gente prova isso todos os dias, mas é um sabor mais de papel, assim, ele começa a perder as notas sensoriais e ficar com esse gosto que a gente chama de gosto de café velho. Então, se bem armazenado, um local fresco, escuro, ele verde, vai ter essa duração aí de um ano, alguns cafés, dependendo do processo, um ano e meio.
Mas 1 ano é o nosso limite. Aqui na Academia do Café, a partir de 1 ano, a gente já tem que ter tudo safra nova. Quando a gente então, a gente já está vendo aí que o café ele oxida muito rápido, né? Tanto ele verde quanto ele torrado. Então, quando a gente torra ele, a gente acelera esse processo de oxidação. Ele começa a oxidar mais rápido ainda. E aí, ele em grãos, a partir de 30 dias, a gente até faz um gráfico. Aqui tá a data de torra. Aí ele vai subindo, no 7º dia ele está no ápice, para expresso, para filtrado. Isso depende do café, mas genericamente falando, no 7º dia ele está no seu ápice. Do 7º dia até o 15º ele mantém. Do 15º ele vai abaixando a qualidade, questão de percepção sensorial, né? Então, 45 dias, isso em grãos, 45 dias para frente, ele vai começar a perder muito sabor, vai começar a perder todas as características sensoriais. Então, o ideal é sempre consumir em grão em até 45 dias. Agora, tem algumas formas que a gente consegue desacelerar e manter uma maior qualidade do café? Tem. E isso é congelando ele a vácuo, ou num pote bem fechado. Isso antes eu ficava meio assim com congelar café, sabe? Só que depois que a gente foi para a Austrália e a gente foi numa cafeteria que tinha tipo uma carta de cafés com 30 cafés diferentes. Eu falei, gente, como que eles conseguem manter a qualidade desse café, né? Porque você não tem 30 cafés, você não vai ter uma rotatividade muito grande de todos eles. Você tem que torrar microdoses. E aí eu perguntei, eu falei, como vocês mantêm a qualidade do café mesmo para servir? E eram cafés caríssimos, de $30 a xícara. E aí eles me mostraram que eles tinham um freezer, que eles congelavam esse café, e que aí eles faziam ele congelado. Então, congelar ele a vácuo ou num potinho bem fechado, isso é o caso se você se você tiver comprado muito café, viajou e tal, o ideal é congelar para você não perder a qualidade desses grãos. Mas, normalmente, no pacote normal, assim, de prateleira, a partir de 45 dias ele começa a perder e muito as notas sensoriais. Entendi. E agora sim, você acabou de falar até de café de $30 a xícara, né? E eu queria É. entender, assim, como vocês da Academia do Café têm estimulado, né, para que o consumidor final ele tenha acesso a esses cafés de qualidade, né? Como mudar a mentalidade do consumidor que a vida inteira tomou o cafezão preto com açúcar e tal, e está acostumado, né? E o paladar acostumou com um café de baixa qualidade. Então, como mudar isso? Como mostrar para o consumidor esse outro caminho, né? A vantagem de consumir um café de qualidade e até tornar isso mais acessível, né? Para que uma boa parcela consiga ter acesso a esses cafés. Sim. Então, eu acho que é valor mesmo. A gente acrescentar valor no nosso produto. E valor é diferente de preço, né? Então, como que a gente mostra o valor do nosso produto? É desde 2011, quando a gente abriu a Academia do Café e a gente queria alguma coisa diferenciada, inserir isso no mercado brasileiro. Na época, não tinha muita cafeteria, não tinha nenhuma cafeteria aqui em Belo Horizonte que fazia o que a gente começou a fazer. Então, o nosso objetivo era educar o consumidor mesmo, com informação, mostrando a diferença. Então, no início, hoje não, hoje os nossos clientes já estão mais evoluídos, eles já querem saber mais, eles já entendem que aqui o nosso produto é diferenciado e que eles querem mais informação. Mas de onde que veio? Então, o barista ele tem que estar cada vez mais preparado e ter mais conhecimento, né? Então, acrescentar valor no nosso produto, mostrar de onde que vem, o porquê que ele é diferente, mostrar hoje a gente tem diversas variedades, diversos cafés com perfis sensoriais diferentes, exatamente para o cliente ver essa diferença, né? E acrescentar valor mesmo, e a gente sempre tenta ter um blend, não diria de entrada, porque é um blend de cafés especiais, mas a gente sempre tenta ter um café para quem está começando, que é um blend mais balanceado, não é muito exótico, ele é mais café mesmo, só que é um café extremamente especial e a gente consegue reduzir um pouco do preço por conta da base desse blend. Então, a gente tem cafés desde R$ 35,00, 250 gramas, e daqui a pouco vai chegar um café que vai custar R$ 130,00, 250 gramas. E é isso, não é um café que é um café para você degustar mesmo, né? Esses cafés mais caros é um café diferenciado, é uma experiência.
Então, quem está nesse meio do café especial e está começando, quer provar essas coisas diferentes, quer provar esses sabores diferentes, por que que é tão diferente. Então, eu acho que isso é importante a gente criar valor mesmo para o nosso produto. Sim, e realmente é um café totalmente diferenciado. Até o ato de servir o café tem todo um ritual, e assim, é servido de uma forma diferente, né, Júlio? Então, assim, eu até queria te ouvir também quais são as formas que você serve o café lá, os tipos de preparo, né? Uhum. Quais as diferenças que tem entre esses preparos e o que que o consumidor ele percebe em cada um desses preparos, assim. Legal. Eu até mudei, eu voltei da Austrália e mudei, já estava querendo mudar nosso cardápio há muito tempo, né? Porque eu acho que agora o nosso consumidor ele evoluiu, assim como a gente vai evoluindo, né? Como empresa, o nosso consumidor evoluiu. Então, no início, o nosso objetivo era educar. Então, a gente não podia chegar para o consumidor falando de variedade, processo, porque ainda era um mercado muito novo. Então a gente não conseguia, a gente não ia ter efeito, né? Ter o efeito que a gente queria, falando sobre termos mais técnicos. Então, no início, o nosso objetivo foi mostrar os diferentes métodos de extração. Então, a gente tinha aqui 8 métodos de extração no cardápio. E aí a gente mostrava as diferenças. Ó, aqui a gente tem a V60, que é um método mais suave. Se você gosta de um café mais forte, né? Que tinha muita gente que chegava aqui, eu quero café forte, não quero esses cafés ralos, não. Aí a gente já tinha um método para fazer ele mais intenso, e a gente explicava o termo intenso e tal. E aí as pessoas iam entendendo, e nosso cardápio era extremamente explicativo, explicava sobre cada um dos métodos. Hoje, a gente evoluiu. Então, as pessoas não querem escolher. Eu acho que a gente já está na hora da gente conversar sobre o café, sobre a origem, sobre o produtor, sobre as notas sensoriais, e não mais sobre os métodos. Porque os métodos quem tem que escolher o método é a gente que estudou aquele café para aquela torra, para a nossa água, qual que é o melhor método para aquele café. Então, hoje a gente tem uma carta de cafés e o cliente escolhe pela carta de cafés, pelas notas sensoriais do café, e aí a gente escolhe entre 2 métodos. Hoje a gente só faz 2 métodos, que são os que melhor funcionam para os cafés que a gente tem aqui, para a nossa água, para a nossa moagem, que é o origami, que é um método japonês, que inclusive eu usei ele no Mundial, e a Clever. Então, tem alguns cafés que não funcionam bem com origami, mas tem alguns cafés que funcionam muito melhor na Clever ou melhor no origami. E assim a gente tem, os baristas já sabem isso, a gente faz calibragem sempre. Então a gente oferece isso para os clientes. Mas hoje os clientes escolhem pela carta de cafés e não pelo método. Entendi. E assim, o café de vocês aí, eu sei que vocês têm café de outros produtores, não somente o seu. E assim, qual que é a importância disso, dessa rastreabilidade, dessa certificação de origem, para que você consiga buscar um café de qualidade em determinada região? E qual que é a diferença dos cafés de cada região dessa que a gente tem, nessa denominação de origem? E o que que isso tem trazido de importante, né, quando a gente quer gerar valor no nosso produto? Então, aqui a gente tem 70% dos nossos cafés são da nossa fazenda, da Fazenda Esperança, mas a gente prova de outro, a gente tem outros produtores, pequenos produtores, que são nossos parceiros também há alguns anos. Então, a gente tem, por exemplo, alguns cafés do Caparaó, que são cafés que a gente espera que puxam mais para rapadura, cana-de-açúcar, tem uma acidez mais balanceada. Campos Altos, né? Ele tem, normalmente os cafés de lá são mais chocolate, caramelo, são os cafés mais consumidos no mundo, né? Esses cafés mais que o pessoal usa muito como base para expresso e também para tomar todos os dias. É aquele tipo, o café que você não enjoa. A gente tem alguns cafés também do sul de Minas, que a gente normalmente busca mais acidez. Vão chegar alguns cafés aqui de Carmo de Minas, que são mais intensos, são mais exóticos, então tem algumas variedades, por exemplo, geisha, né, que é uma das primeiras variedades do café do mundo, que surgiu na Etiópia, que é mais doce, ele puxa mais para pêssego, são florais. E aí a gente vai buscando ter uma variedade de sabor mesmo para a gente oferecer o melhor para os nossos clientes.
Entendi. E aí, assim, eu estou vendo que cada região realmente tem característica de aroma e tal. O que que o ambiente, quais fatores, por exemplo, solo, se o café está sombreado, se ele está próximo a uma determinada fruta, ele pode absorver um sabor diferente, ele pode demonstrar alguma nota diferente de acordo com o ambiente que ele está, altitude, como que isso funciona? Então, é comprovado que o que traz sabor para o café é variedade e solo, né? Isso é comprovado. Agora, hoje, claro, a gente tem as experimentações que vão trazer um sabor diferente, mas que é comprovado hoje, que a gente sabe que traz o sabor para o café, é a variedade e o terroir. Então, de onde ele está localizado, até altitude, latitude, então tudo isso vai influenciar no sabor do café. Entendi. Interessante. Então, assim, Júlia, só a gente agora partindo para um lado do mercado, a gente sabe que o Brasil ele tem é o maior produtor de café mundial, mas quando a gente fala de qualidade, e principalmente num cenário mundial, a gente tem oferecido ainda uma pequena parcela só de qualidade. São poucos os cafés nossos que ainda disputam entre os melhores do mundo. A gente já esteve numa posição melhor no passado, e de um tempo para cá a gente, não sei se deixou a desejar e não concentrou tanto nisso, não tendo tantos cafés tão bem pontuados assim no exterior. É claro que isso está voltando, a gente está passando por uma nova revolução da cafeicultura agora. E aí eu queria entender como é que está o cenário, como foi essa transformação e o que que o Brasil deixou de fazer durante o tempo para perder essa posição. Então, a gente é o maior produtor de café do mundo, né? Então, a gente produz muito café. E a gente produz muito café com uma qualidade alta. Então, todas as torrefações do mundo têm Brasil no cardápio. Seja para base como blend, seja como origem única. Mas a gente é visto com qualidade, mas é um café é um café em volume, né? Então, as pessoas compram volume muito alto, as torrefações compram volume muito alto do Brasil, com uma qualidade média. Eu estou falando aqui de 84, 86 pontos. E a gente tem também, hoje, a gente está tendo cada vez mais os cafés mais exóticos, que pontuam mais, os cafés que são mais balanceados, que são cafés mais doces, que pontuam muito bem. Eu acredito muito nisso, que o Brasil ele produz muito e a gente produz uma qualidade, né? A gente está cada vez mais sendo visto aí no mercado. Quando você viaja, é quase que impossível você não ver um café do Brasil nas torrefações. Então, eu acho que cada vez mais a gente está melhorando nossa qualidade, sim, e, e oferecendo uma... A voz do meu pai, vocês estão escutando? E oferecendo, e conseguindo oferecer um café para ficar, né, no mesmo patamar que os de fora, da Etiópia, por exemplo. Então, eu acho que a gente está conseguindo oferecer isso sim lá fora, mas a gente tem que entender também que a gente produz esse volume, né, de qualidade. Isso eu estou falando de cafés especiais. Então, a gente encontra o Brasil nos blends do mundo inteiro, assim, nas torrefações. Entendi. E é possível vender um café já torrado para fora ou geralmente vende o grão cru? Como que você consegue vender a sua torra para fora? Ou o pessoal lá de fora prefere comprar o grão, torrar realmente e fazer a torra Uhum. específica? Como que Então, é? isso depende do seu nicho, né? Onde que você quer atuar. A gente atua no mercado internacional com café verde, para torrefações de café especial, porque, como a gente falou lá sobre a torra, com 45 dias o café já começa a perder. Então, tem alguns mercados que, claro, vão exportar o café torrado, mas a gente aqui na Academia do Café, a gente exporta o nosso café verde exatamente para oferecer isso para torrefações, assim como nós aqui no Brasil, que vão comprar o café verde, achar a melhor torra para ele e oferecer isso da melhor forma para os consumidores dele. Mas existe esse mercado de café torrado também. Entendi. Então, assim, agora para a gente finalizar, Júlio, eu sei que a sua especialidade é o café arábica, né? Mas Uhum. a gente também tem no Brasil a produção do café Conilon. E eu queria só saber brevemente se há possibilidade de ter um café Conilon também especial e se os produtores também têm direcionado a isso. Sim.
Então, existe, eu não tenho muito conhecimento sobre café Conilon, não é a minha especialidade, eu não provo muito café Conilon, mas a CQI, que é o Coffee Quality Institute, que tem o curso de Q-Grader, hoje tem até o curso de R-Grader, né? Para você provar e para você pontuar os cafés robustos, cafés Conilon. Então, existe café robusto especial, sim, e está cada vez mais no mercado, né? Entendi. Então é isso, Júlia. Eu queria te agradecer mais uma vez por contribuir com todo o seu conhecimento e estar aqui tirando um tempinho para estar passando essa mensagem para todos nós. Eu acredito que o Brasil está num bom caminho da cafeicultura. A Verde, como empresa, ela tem um papel fundamental nisso. Vocês, como baristas, têm um papel extraordinário nisso também, de fazer que isso aconteça, né, realmente. E realmente te agradecer, queria deixar aberto também, caso queira falar alguma coisa, daqui a pouco a gente vai abrir para as perguntas, tá? E te agradeço realmente. Eu que agradeço o convite, sempre muito bom compartilhar com pessoas que querem ter esse conhecimento e querem essa troca. Muito obrigada. A Mariana Pereira, ela pergunta, Júlia, para o produtor fazer o curso de barista, como ele pode usá-lo na prática? Então, o curso de barista, para a produtora, eu recomendaria o curso de degustação primeiro. O de barista, você vai atuar na extração, né? Então, você vai entender sobre máquina de expresso, regulagem de moinho, e como você pode manipular essas variáveis que a gente usa na cafeteria para oferecer isso para o cliente final. Eu acho legal ter esse conhecimento como produtor, porque eu acho que é imprescindível que o produtor saiba quem é o barista e como funciona, mas eu acho que antes disso, na prática, o que você vai mais usar é um curso de degustação, para você aprender a pontuar, Mariana, classificar, encontrar notas sensoriais no seu café e, quem sabe, até melhorar a produção e melhorar a forma que você oferece ele, aumentando o preço, né? a Mariana, ela perguntou de novo, ela perguntou, um cafeicultor que procura produzir café com qualidade, tem em média qual o valor a mais no seu café? Compensa o custo elevado da produção? Olha, eu acho que vou deixar essa pergunta para o meu pai responder depois, que ele vai saber exatamente os números. Mas com certeza compensa, porque você vai estar agregando valor no seu produto, e quando você agrega valor, você coloca o preço do seu café, né? Claro que você tem que ter conhecimento, adquirir conhecimento para você conseguir oferecer esse produto e conseguir obter um preço justo nele, né? E maior que o mercado. Mas em Até porcentagens eu não sei. complementando. Até complementando, Júlia, o nosso fertilizante ele tem até um custo mais barato do que as fontes convencionais do mercado, e essa é uma das premissas da nossa empresa. Então, com relação ao fertilizante potássico, o custo vai ser mais barato e você vai estar levando um produto que vai estar aumentando a qualidade do café pela ausência do cloro, né? Que o cloro a gente sabe que ele ele faz com que a qualidade do café seja inferior. Ele Uhum. prejudica na questão da qualidade da bebida. E isso é comprovado também. Então, assim, o produto nosso fertilizante, ele tem um custo inferior e vai estar aumentando a qualidade do café. Então, com relação ao custo, é um custo, eu acredito, até melhor se feito da maneira correta. Tudo é manejo, né? Um manejo feito Certeza. correto e tal, com auxílio de um agrônomo, etc. Mas eu acredito que realmente vale a pena sim. Deixa eu ver outra pergunta. E você consegue também entrar nos concursos, né? Por exemplo, a gente teve um café aqui que a gente comprou ele 20 quilos por R$ 7.500. Então, você conseguindo essa qualidade, aumentando a qualidade e a produtividade do seu café, com certeza você vai ter um resultado aí muito melhor do que produzir só comercial. Claro que não vai ser a saca, toda a produção da fazenda, ele vai conseguir atingir um preço altíssimo desse, né? Aham, Mas boa parte da sua produção, ele vai atingir um ticket médio alto. sim. Então, vamos lá, deixa eu ver se tem outra pergunta. Foram só essas perguntas, Júlio, eu acho que o pessoal ficou bem claro, deu para entender bastante, excelente explicação aí. E é isso, te agradeço novamente. Eu que agradeço, gente. Muito obrigada